Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre a derrota do Grêmio, derrota por 1-0 contra o Atlético Paranaense. Já estava um tempinho sem jogo, né? Teve a data FIFA, os jogos da seleção brasileira, das seleções, e a gente ficou sem os jogos do Grêmio, do Brasileirão, competições do mundo inteiro praticamente. Enfim, teve todo esse tempo para treinar, melhorar, corrigir os erros, né? Já que vinha de resultados negativos, não tinha conseguido vencer do Fortaleza fora de casa, tropeços, enfim. A derrota no Grenal, e aí chega nesse jogo a gente com muita expectativa, jogo que o Renato já escalou com muitas coisas diferentes, né? Ideias novas, começou com o Iturbe, começou com o Bessosi, teve um início de jogo muito forte, logo com 7 minutos a gente abre o placar, e depois disso, muito parecido, foi o que veio na minha cabeça, pelo menos. O jogo que a gente teve contra o Galo, que a gente faz o gol muito cedo, naquele jogo foi o Ronald, que fez o gol de cabeça, né? E depois desiste de jogar, né? Na real, não é nem que desiste, o adversário é muito superior. Naquele jogo o Grando se destacou muito, fez grandes defesas, dessa vez não conseguiu salvar a gente. A gente tomou um empate ainda no primeiro tempo e aí quase que no finalzinho do jogo tomar a virada. O empate já era horroroso e a derrota é ainda pior, resultado desastroso. A gente vai fazer aqui a análise. Começando pelo primeiro gol, antes de tudo a gente tem que falar como é que foram os gols, né? O gol do Bessosi, eu diria que grande parte desse gol vai para o Iturbe que tudo bem que está errando algumas tomadas de decisões, jogou só o primeiro tempo, porque pediu para ser substituído, tinha machucado, parece. Mas enfim, eu gostei muito do Iturbe. É quase que um zagueiro jogando de ponta na questão defensiva, porque é um cara que marca em cima, rouba a bola, recupera muito. É um cara que dá carrinho, enfim. O Iturbe eu acho que ainda vai agregar muito, porque ele é muito rápido, se dedica muito, enfim. É ele que rouba a bola. A jogada segue, chega no Suárez. O Suárez dá um toquezinho por cima da marcação. O Bessosi muito bem, nem toca na bola e tira a marcação. Finaliza de esquerda no cantinho e faz o gol. Primeiro dele com a camisa do Grêmio. No primeiro jogo como titular. Enfim, golaço, uma jogada muito bem trabalhada. Depois tem o gol do Zapelli, que é minutos depois, eu acho que 2 minutos no máximo, depois da grande chance que a gente teve. O Suárez, depois de um grande passe do Cristaldo, na primeira e única participação boa do Cristaldo no jogo, que foi uma enfiada de bola que ele deu para o Suárez, passando pelo Thiago Heleno. E aí o Suárez sai cara a cara, finaliza e o Bento defende. Era para ter feito o gol ali, dificilmente o Suárez perde esse tipo de gol, mas a gente tem que cobrar. Se o Galdino perde um gol assim, se o Ferreira perde um gol assim, a gente tava massacrando o cara. Assim como o Ferreira justamente entrou mal e foi vaiado, o Galdino debaixo do gol perdeu um gol, também foi criticado. Da mesma forma o Suárez tem que ser criticado. Eu achei que fez uma boa partida, porém era para ter feito o gol. E aí minutos depois tem o gol do Zapelli, que é a marcação incrível, parecia que estava 2-0 Atlético Paranaense, a gente no ataque contra todo mundo para ataque, precisando de um gol nos minutos finais para ficar vivo, mas não, era a gente vencendo o primeiro tempo jogando em casa, abre um buracão atrás e depois de uma boa troca de passes o Zapelli faz o gol. Já o gol do Kaique Rocha no finzinho do jogo, um erro de saída de bola, o Ferreira faz a falta, o cruzamento do Esquivel na cabeça do Kaique Rocha, que tinha entrado e fez o gol. Enfim, o Grando poderia ter defendido também. E aí teve a expulsão já, último lance do jogo praticamente. O Reinaldo perdeu a cabeça, largou de uma cotovelada e foi expulso. Muito bem expulso. E agora é desfalque contra o São Paulo, eu acho. Então não vai poder ter a lei do ex. Enfim. Vamos dar aqui as notas. Começando pelo gol, o Grando, acho que foi mal. Fez uma boa defesa no chute do Canóbio no primeiro tempo. E só. O único momento que ele foi exigido e teve que fazer uma defesa razoavelmente difícil. Teve uma bola na trave, mas ele não defendeu. O Zapelli, que fez o gol. E depois o gol do Kaique Rocha. Velho, o gol do Zapelli eu não vou criticar porque não tinha como defender. Mas agora, o gol do Kaique Rocha, cara. Tipo, quem vê muito rápido pode achar que beleza, é normal. Mas quando você vê um pouquinho mais devagar, você vê que a bola foi literalmente aqui do lado. Se ele faz isso daqui
Se ele pula aqui, ele defende. Tudo bem que era perto, mas dava pra defender, cara. Dava. E ele nem pulou. E isso daí ele faz muitas vezes. Isso me deixa muito revoltado, cara. Eu gosto do Grando, eu acho bom goleiro. Mas ele desiste muito fácil de alguns gols. Tipo, pelo menos tenta, pelo menos pula. Ele nem pulou e viu a bola entrar do lado dele. Enfim, eu acho ridículo isso daí. O mínimo que você tem que fazer é pular, se esticar, tentar. Ele desiste quando ele vê que, é difícil, não vou. Parece que é isso que ele pensa. Enfim, eu não gostei. Enfim, dá uma nota 1. Pro Fábio, eu achei que fez um bom primeiro tempo. Achei que jogou bem, nota 7. O Jeromel e o Kahneman, eu achei que foram bem. Não acho que foi culpa deles. Talvez o segundo gol, eu não vi quem estava marcando o Kaique Rocha. Mas o primeiro gol, o Jeromel foi tentar na cobertura antes do passe para o Zapelli. Enfim, a marcação sempre ali do lado esquerdo é esburacado. O Reinaldo não sabe marcar. Enfim, pro Jeromel vai uma nota 7, pro Kahneman vai uma nota 7 também, pro Reinaldo vai uma nota 1 também. Ele deu um grande passo pro Soares no segundo tempo e só. A marcação dele é incrível. Do meio para frente ele é muito bom. Ele entrega características que às vezes um ponta não consegue entregar. Mas defendendo ele é muito ruim, cara. É muito ruim. Toda vez que tem alguma jogada, em todos os jogos do Grêmio é sempre desse lado. É impressionante. É sempre no lado do Reinaldo. Ele não sabe marcar, sofre demais. O Coelho fez o que quis o jogo inteiro. Enfim, Reinaldo desastroso na defesa. Do meio pra frente é bom. E pra finalizar ainda deu uma cotovelada. Burrice tremenda. Não precisava. Enfim, nota 1. Pro PP, tentou, entrava no meio da zaga, tentava fazer a armação, errou algumas coisas, mas no geral foi até que bem. Nota 6. O Natão eu achei que fez um grande jogo. Achei que jogou muito bem. Ele fez essa função de um segundo volante. Eu acho que o Renato está assistindo muito o jogo do Liverpool, porque a estratégia é quase que a mesma. Meio de campo não teve nenhum volante. Assim como o Liverpool. O meio de campo do Liverpool é McAllister, Szoboszlai e o Curtis Jones. O Curtis Jones não estava jogando esses tempos e aí estava jogando o Gakpo, o Diogo Jota, enfim, estava jogando 3 peças que nenhum é volante de origem. E aqui é a mesma coisa, o PP é um segundo volante, o Nathan é meio, o Cristaldo é meio. Trouxe o Nathan para essa função de armador e me surpreendeu ele defensivamente, sempre chamava ele muito de preguiçoso, não se esforçava, e o Renato puxou ele para segundo volante, tá jogando muito, eu tô gostando muito de ver o Nathan nessa posição. Enfim, eu gostei muito da partida dele, deu carrinho, demonstrou raça, o que faltava para ele e agora tá sobrando. Então eu gostei muito do Nathan, nota 8. Para mim ele foi uma surpresa positiva. O Cristaldo deu um grande passe que era a assistência para o gol do Soares. Fora isso, não tocou na bola, sumido, um a menos. Vai uma nota 5. Pro Bessosa, eu achei que fez um grande primeiro tempo, eu não teria tirado ele. Eu gosto do Ferreira, mas se fosse para colocar, colocava no lugar do Iturbe, que ia ter que sair porque pediu substituição. Mas eu não tiraria o Bessosa, eu achei que fez um grande primeiro tempo. Dá uma nota 8. O Soares perdeu o golzinho dele, mas ao mesmo tempo deu assistência para o gol do Bessosi e ele deu o gol para o Galdino, que o Galdino perde o gol debaixo do gol. Dá uma nota 7 para o Soares, mas era para ter feito o gol do 2-0, o gol que matava o jogo praticamente. E o Iturbe vai uma nota 7 também. Essa marcação-pressão dele ele é fenomenal. É raro ver um atacante que tem essa marcação tão boa quanto o Iturbe. Mas tomada de decisão para um cara que tem mais de 30 anos errar tanto assim, tem que melhorar, né? Isso mostra porque que o Iturbe começou muito bem, né? Torino, Roma, principalmente, o ápice da carreira dele. Mostra porque que até hoje ele não está na Europa, por causa dessas tomadas de decisões. Mas de qualquer forma, acho que ainda vai ser muito útil. Entraram o Luan errou, entrou muito mal, nota 3. O Ferreira entrou muito mal também, nota 2. O Galdino entrou bem, mas ele perdeu um gol debaixo do gol que tinha que fazer o gol. Não dá. Nota 3. E o João Pedro entrou bem, nota 8. Além do Josué, o Josué dá para dividir em duas partes. Defensivamente, nota 10, foi muito bem. Com a bola no pé, nota 1, foi muito mal. Entregou 3, 4 postes de bolas, assim, coisa boba. O cara tentou inventar, fazer o DVD ali, né?
fazer umas jogadinhas bonitas, perdeu posse de bola em momentos que eram importantes ter a posse. Mas enfim, eu gostei por causa da parte defensiva dele. Parece ser muito bom. Dá uma nota 5. Do Atlético Paranaense, destaques. O Kaká fez um grande jogo. O Esquivel fez um grande jogo. O Zapelli, principalmente para mim, já antecipando o melhor do jogo, é o Zapelli. Jogou muito. O Vitor Bueno jogou um absurdo. Ele distribuía o jogo, fazia tabelinha. O que o Vitor Bueno jogou foi impressionante. Eu gostei muito. Muito diferente do que ele já mostrou em alguns momentos de parecer um jogador meio sonolento, meio preguiçoso. Hoje no Atlético Paranaense, sem o Vitor Roque, o Vitor Bueno é o principal jogador do Atlético Paranaense, na minha visão. O Fernandinho também jogou bem. O Coelho jogou bem. O Pablo jogou bem. O Canóbio jogou bem. Ainda entraram o Kaique Rocha, que fez gol. O Hugo Moura. O Arreagada, que foi quem levou a cotovelada do Reinaldo. Se fosse para dar cotovelada em alguém, dava no Romulo, que foi quem esbarrou nele, que deu para ver depois do gol do Atlético Paranaense. Esbarrou de propósito. Se ele desse a cotovelada no Romulo, eu entendi. Eu aceitava, eu achava justo, inclusive. Eu faria o mesmo, talvez. E ninguém é perfeito. Mas, no Arriagada não fazia sentido, o cara não fez nada, pô. Ele foi burrice. Enfim. E o Alex Santana entrou mal. Estatísticas: 11 finalizações do Grêmio sendo 5 no gol, 20 do Atlético Paranaense sendo 7 no gol. É porque, pô, a gente abriu o placar muito cedo, se acomodou. Assim como no jogo contra o Galo, a mesma coisa, faz o gol e morre. Não joga mais. Foi isso que aconteceu. Posse de bola, 52% para o Grêmio, 48% para o Atlético. Sendo que no primeiro tempo ficou mais de 60% para o Atlético Paranaense. Depois que a gente tomou o empate, teve que ir para cima no segundo tempo, porque essa posse inverteu. Faltas: 9 do Grêmio sendo 2 amarelos, 13 do Atlético Paranaense sendo 6 amarelos. E um vermelho para o Grêmio, do Reinaldo, bem aplicado. Escanteios: 4 para o Grêmio, 8 para o Atlético. Sendo que desses 4, os 4 foram no segundo tempo. A gente não teve nenhum escanteio no primeiro tempo. Em contrapartida, o Atlético Paranaense teve pelo menos 5 ou 6 no primeiro tempo. Então, mostra que depois do gol o Grêmio se acomodou, não teve volume de jogo e o jogo ficou nas mãos, não, nos pés dos jogadores do Atlético Paranaense. Enfim, com esse resultado a gente fica na terceira colocação com 44 pontos, era para ter ido para 47, permanecido na segunda colocação até o momento, porque o Bragantino vai jogar, e já seria muito difícil correr atrás do Botafogo. Agora que perde de novo, mas nunca que vai ser campeão, porque pipoca muito, pipoca. E o Atlético Paranaense fica com 44 pontos também, ali na quinta colocação. E a nossa preocupação é se vai para a Libertadores, porque olha para baixo. Palmeiras vai jogar, se vence ou empata, passa a gente. Jogando em casa contra o Galo, provavelmente não perde. Então pontuaria e passaria. Beleza, a gente já está na quarta colocação. Flamengo e Cruzeiro. Flamengo, estreia do Tite, o Cruzeiro em má fase, provavelmente o Flamengo ou ganha ou empata. Isso aconteceu? Beleza, quinta posição. Ainda bem que o Vasco venceu do Fortaleza. O Fluminense vai jogar, se vencer do Corinthians vai para 44 também. Dependendo de saldo de gol, deixa eu ver, vitórias a gente tem 13, o Fluminense 12, saldo de gol, cadê? A gente tem 6 e o Fluminense tem 3. A gente não vai cair pro Fluminense por causa do saldo de gol. Mas a gente pode acabar até na quinta colocação. Sair do G4 por causa dessa sequência ruim. Os últimos 5 jogos é só uma vitória, cara. É muito ruim. A campanha é boa, mas o retrospecto recente é muito ruim. Esses 3 últimos jogos aqui, ó, não dá, velho. Em casa contra o Atlético Paranaense, era pra ganhar. Fora de casa, mas era um Grenal contra o Inter, que vinha de uma eliminação trágica pro Fluminense, então era pra ter vencido, ou pelo menos empatado. E contra o Fortaleza reserva, que era pra ter vencido. Além do assalto contra o Corinthians. Aqui, ó, vencer esse aqui era 2 pontos. Arrumava pelo menos um empate com o Inter, 3 pontos. Ganhava do Atlético Paranaense em casa, 6 pontos. E os 2 pontos roubados ali contra o Corinthians, 8 pontos. Coloca 8 pontinhos aqui na nossa campanha. 8 pontos a gente tá com 52. Tava a 6 pontos do Botafogo, 2 rodadas do líder.
Agora a gente tá a 14. Impossível. Não vai ser campeão. Primeiro, porque o Botafogo tá retomando a boa fase. E porque a gente também não é confiável. Não dá pra confiar no Grêmio. Enfim, mas é isso. Só pra fechar, o craque da partida pra mim foi o Zapelli. Jogou demais. Pra mim o melhor do jogo foi ele. Depois dele dá pra destacar o Esquivel, o Kaká, o Vitor Bueno foi muito bem, o Fernandinho, o Canóbio. E pelo lado do Grêmio eu queria destacar o Bessosi e o Natan. Esses dois pra mim os melhores. E é isso. Então, não tem muito o que falar. Eu tô muito. Não vou falar chateado porque eu tô muito triste, velho. Triste também não, porque isso daí, pô, a gente torce pro time, lógico que isso interfere na gente. Eu tô decepcionado. Decepcionado é a palavra. Porque em casa, contra o Atlético Paranaense, que naturalmente é um bom mandante e um mau visitante, era pra gente ter vencido. E conseguiu perder dentro de casa. Então, decepcionante. Enfim, foi esse o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo se você discorda de mim sobre o Zapelli ter sido o melhor da partida. Se você acha que foi, só deixa o seu like. Se você acha que não, deixa o dislike e comenta aí. Ah, pra mim não foi o Zapelli. Você tá maluco? Pra mim foi o Natan. Não, que Natan? Pra mim foi o Vitor Bueno. Enfim, comenta aí embaixo pra você quem foi o craque da partida. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.